Olá, vamos dar continuidade, né, ao nosso curso de sistemas frigoríficos, ok? Então na última aula a gente fez uma revisão de termodinâmica, né, que há muitas ferramentas vocês vão ter que ter essa necessidade. Eu não vou ficar muitas vezes focando novamente nesses conceitos, ok? Então muito dos balanços aí, outras coisas, balanços que a gente for precisando, eu vou comentando, mas sem fazer da mesma forma, ok? Vou considerar que em muitos casos vocês já saibam encontrar as propriedades termodinâmicas. Nessa disciplina aqui a gente está permitindo o uso constante, né, de software, só que vocês precisam saber os caminhos e como chegar nessas propriedades, tá bom? Isso aí também vai com prática. Então, nossa parte da disciplina, né, ela vai ser bastante focada, então vocês vão achar ciclo de refrigeração nos livros da termodinâmica, tá bom? Mas uma parte dela, né, a gente vai dar uma ênfase também para os livros do Stokes Jabardo, que é refrigeração industrial, refrigeração e ar-condicionado, ok? Aqui está a indicação dos capítulos, caso vocês precisem aí desse aprofundamento. Ok? Como que vai ser a divisão do assunto? Inicialmente eu vou falar um pouquinho do ciclo, né, a introdução, falar quais são os ciclos que a gente pode promover o frio. A gente depois vai falar um pouquinho do Carnot, né, inverso. Do Carnot inverso a gente vai chegar até o ciclo simples de compressão a vapor, ok? E depois os ciclos de múltiplos estágios, né, o que a gente acaba vendo aí mais em indústria de refrigeração industrial, ok? Então, para promover o frio, existe vários métodos para realizar isso, ok? Um dos mais utilizados é o sistema de compressão a vapor, ok? Nesse sistema a gente tem 4 componentes básicos, ok? E desses 4 componentes básicos a gente vai ficar discutindo bastante. Existe um outro ciclo, nós não aprendemos muito, que é por absorção, ok? No ciclo de compressão a vapor, normalmente há um fluido, tá bom? Onde ele é um único fluido, né? Ou uma mistura de fluidos que se apresente com a propriedade de uma pseudosubstância, ok? Ou seja, é somente uma substância, a grosso modo, ok? No caso da absorção, normalmente a gente utiliza duas substâncias que nitidamente se separam ou ocorre o processo de absorção, ok? Devido a essa complexidade de se trabalhar com duas substâncias, a gente não dá essa ênfase aqui, ok? Também não está no nosso cronograma, mas eu vou deixar um material extra, né, para vocês verem esse sistema de absorção, caso tenha necessidade. Esse ciclo por absorção aqui é utilizado bastante, né, em equipamentos onde eu não tenho tanta eletricidade disponível, mas eu tenho uma fonte de calor, ok? E, posteriormente, a refrigeração termoelétrica, ok? Onde simplesmente eu tenho um sistema, né, que é uma plaquinha de Peltier, inserindo um potencial, né, de voltagem aqui, eu consigo produzir um fluxo de calor, né? E então eu tenho um lado frio e um lado quente, ok? Mas aqui a gente não vai entrar também muito nesses detalhes. Então, o ciclo, né, por absorção, né, como eu falei para vocês, a grande diferença dele é que de vez de trabalhar com compressor, a gente trabalha com uma bomba, né? Então, chega a ser aqui duas substâncias no estado líquido. No geral, aqui é água mais brometo de lídio ou água mais amônia, perfeito? Então aqui a substância chega líquida, aqui eu aumento a pressão, certo? Ocorre um aumento de pressão e posteriormente essa solução é encaminhada para um gerador, tá bom? O que seria na verdade esse gerador? Uma fonte quente aqui, né? Adiciona energia, então os dois fluidos eles começam a se separar. Um dos fluidos, né, o mais volátil, vem para esse caminho e uma solução, né, dos dois líquidos, uma concentração menor do que evaporou, segue para essa válvula redutora, ok? Nesse caso aqui, o fluido mais volátil, né, ele está a uma alta pressão e também está a uma alta temperatura, perfeito? Ele vem e encaminha para um condensador. O condensador é um trocador de calor, onde ele rejeita calor externamente e meu fluido sai lá de vapor saturado e chega aqui como líquido saturado ou subresfriado,
ok? Novamente, agora nesse caso aqui, um único fluido vai passar por uma válvula de expansão. Ao se passar por essa válvula, vai se cair pressão e vai se cair a temperatura. A temperatura estando menor do que o ambiente onde eu quero refrigerar, ok? Ele vai obter calor, tá bom? E esse fluido aqui que está durante uma mudança de fase, ele vai sair aqui normalmente como um vapor saturado, né? Título igual a 0, ou um vapor... Opa, desculpa. Título igual a 1. Ou vapor superaquecido, ok? Só que esse fluido aqui está a baixa pressão, então sai um vapor para cá, e ele vem agora para um absorvedor. Nesse absorvedor, ele vai se misturar, né? Agora, então, como aqui está uma alta pressão, tem que reduzir essa pressão. Então, aqui está vindo a mistura do líquido com uma menor concentração e diminuindo, né? Ou retirando calor, esse fluido aqui, né? Que está no estado gasoso, ele começa a ser absorvido pela solução, ok? E depois aqui ele sai novamente como um líquido, né? Uma mistura de dois líquidos, né? Que dá a sensação de uma única substância, ok? Esse sistema, se vocês perceberem, o uso da bomba, né? É melhor do que compressores por causa do gasto energético. Mas como eu falei para vocês, né? Ele está disposto onde eu tenho uma fonte de calor, né? Normalmente uma biomassa, queima de uma biomassa, um gás, né? Ou resíduo de algum outro processo, a inserção desse calor aqui. É aqui que ele entra propriamente dito. Então aqui tem, né, a questão das explicações desse sistema. Então as vantagens, né? Por apresentar um compressor, normalmente ele é menos ruidoso, né, do que o sistema tradicional que nós utilizamos. E ele pode operar sem energia elétrica, ok? Mas nessa bomba aqui eu preciso de algum sistema mecânico, né, para operar essa bomba aqui. Não precisa ser um motor elétrico, mas um sistema de queima que me produz essa energia para essa bomba, né? É o único ponto onde necessita realmente da energia elétrica. A desvantagem, né, ela apresenta uma eficiência menor quando comparado ao sistema tradicional, que a gente vai ver mais para frente, ok? Então aqui está mais ou menos um esquema, né? Igual eu falei para você, aqui vem uma solução diluída. Aqui vem, vamos supor, amônia, né? Que está no estado vapor superaquecido ou vapor saturado, ok? Ele faz essa mistura. Posteriormente aqui minha solução sai concentrada. Segue-se aqui, aumentando a pressão. No gerador, adicionando calor, né? A amônia ela se separa e aqui eu venho uma solução diluída a alta pressão e que depois eu faço uma redução aqui da pressão. E aqui depois, né, eu condenso a amônia até líquido e passando por essa válvula aqui eu faço redução de pressão e temperatura, ok? Então aqui eu tenho um sisteminha, né? Esse sistema para absorção no Brasil até a década de 50, 60, por causa pela inexistência às vezes, né, de energia elétrica ou para ser utilizado em sítio. Então, normalmente esse é um esquema do sistema por refrigeração por absorção, ok? Na América Latina o restante se utiliza bastante eles, né, por causa da presença de gases, né, o GLP, para poder fazer a queima. E aqui está a parte esquematizada do sistema. Se vocês quiserem, eu deixei um videozinho aqui, né? Vocês podem aprofundar, mas isso daqui não vai ser o interesse do nosso foco, tá bom? Mas eu vejo esse sistema aqui muito interessante para uso com energia solar, tá bom? Porque você precisa de uma fonte de energia para fazer aquela separação, né, da concentração da minha solução concentrada, ok? O próximo sistema é refrigeração termoelétrica, ok? Esse sistema, ele opera, deixa eu ver se eu acho aqui minhas pastilhinhas, por um sisteminha que é uma placa Peltier. Deixa eu ver se eu acho minhas plaquinhas Peltier, estão por aqui. Ups. Estão aqui. São plaquinhas simples, ok? Desse esquema aqui, ó. Não sei se vocês vão... Opa! Tem que deixar na frente da minha câmera. É o Peltier... Opa! É uma plaquinha Peltier, certo? Elas são utilizadas muito em bebedouros, tá bom? Ou pequenas adegas. Então essa plaquinha Peltier, se eu cortasse ela, né, no interior dela existe um sistema, né, de dois condutores, né,
que são colocados, um condutor do tipo P, um condutor do tipo N, perfeito? Elas são ligadas aqui em sequência, ok? Então, quando eu insiro uma corrente aqui, né, eu faço o calor sair de um lado e ir para o outro. Então, um lado fica frio e um outro lado fica quente. A grande complicação desse sistema, né, que a convecção na superfície não é das melhores. Então, principalmente do lado quente, eu posso aumentar tanto a temperatura e queimar esse sistema, ok? Então, normalmente, esse sistema, esses equipamentos, eles operam, né, com aletas, né, para promover essa melhora, né, essa área maior para ocorrer a transferência de energia, ok? Dependendo das condições, o desempenho dela são satisfatórios, mas o grande mal é que ela não consegue atingir grandes potências, ou eu preciso de sistemas enormes para produzir essa refrigeração. Então são usados em sistemas de pequeno porte. Então eu tenho aqui um sistema de uma adega, ok? E de bebedores. O princípio normalmente aqui, né, o que é utilizado é o Seedback Peltier, que é quase similar ao Thermopar, ok? O bom dessa tecnologia é que ela não usa os fluidos refrigerantes, não tem tantas peças dos componentes, ok? Então ela é bem simples para ser feito, né? Não é ruidosa, mas tem essa questão de desempenho e tamanho do seu sistema, ok? E o de compressão a vapor, igual a gente comentou, que é o mais utilizado, ele emprega, né, 4 componentes principais. Um dele é o evaporador, outro é o condensador, que na verdade são trocadores de calor, tá bom? Um compressor e o dispositivo de expansão, né? Então deixa eu explicar aqui mais ou menos para vocês como que é o processo. Então, o meu fluido, né, ele chega nesse ponto aqui antes do compressor a uma baixa pressão e normalmente com título igual a 0, né, título igual a 1. Então aqui chega vapor, ok? Ocorre uma compressão, né, desse meu fluido no estado gasoso e aqui ele sai uma alta pressão e uma alta temperatura. Posteriormente, né, eu tenho que refrigerar ele. Então ele vai passar por um condensador que está de um lado externo, né, do ambiente, né, que ele fica ali colocado na parede ou numa casa de máquinas, e passando o ar que está a uma temperatura menor, esse fluido começa a resfriar até chegar como vapor saturado. Esse vapor saturado começa a se condensar em líquido saturado e chega aqui com título igual a 0, né? Ou subir e resfria mais ainda conforme as capacidades que eu tenho desse meu compressor. Então por isso que eu tenho esse ventilador para promover a ventilação, né? O ar que está passando aqui. Pode ser ar, pode ser líquido, aí vai da configuração do sistema. Então aqui normalmente eu chego com fluido líquido, né? Subresfriado, e ele passa por essa válvula. Passando por essa válvula de expansão, ocorre uma queda de pressão. Pela posição de estar esse fluido meu, na hora que ocorre a queda de pressão, ele vai chegar aqui em uma mudança de fase, ok? E esse líquido que está na mudança de fase, ele está a uma temperatura menor. Essa temperatura menor, né, que o ambiente onde eu quero refrigerar, então eu passo esse ar desse ambiente, ok? E ele vai ganhando calor desse ambiente, então ele vai passando o líquido para vapor saturado, ok? E nesse ambiente o ar vai ficando frio, ok? Então também tem um ventilador aqui para promover. Mas no geral os dispositivos como nós olhamos é o compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Pode existir outros equipamentos para melhorar a eficiência do sistema, tá bom? Mas depois a gente discute eles mais para frente. Então, né, aqui ó, eu rejeito calor, né, na fonte quente, e aqui eu absorvo o calor, tá bom? Então, os componentes, 4 componentes principais que a gente fala é o evaporador, que é a característica principal, né, é vaporização desse fluido refrigerante. Nessa vaporização ele recebe um ganho de energia do ambiente refrigerado, tá bom? O compressor, que vai promover o aumento de pressão, né, desse vapor até a pressão do condensador. Na condensação, né, ocorre perda de energia do meu fluido para o meio externo, tá bom? E o dispositivo de expansão, que propriamente como fala, né, ele faz a queda de pressão e esse ao mesmo tempo ocorre queda de temperatura.
Ok? Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer, né? Isso opera com um ciclo, né? Se a gente lembrar um ciclo termodinâmico, a substância sai de um estado e volta para o mesmo estado, ok? Só deixa eu ver aqui como que está o sistema. Ah, ok. Então, o melhor ciclo que a gente conhece, né, para fazer isso daí seria o Carnot inverso, né? O Carnot propriamente dito, né, a gente sabe que ele vai operar em duas temperaturas. Então essa aqui seria a minha temperatura da fonte quente, né? Então se eu pegar um gráfico, temperatura, entropia. Aqui é da fonte quente e aqui é a temperatura da fonte fria, tá bom? Então aqui no compressor, né, eu estou fazendo um Carnot inverso, porque o Carnot, se a gente fosse olhar, eu tenho a temperatura da fonte quente, eu tenho a temperatura da fonte fria, eu tenho um ciclo termodinâmico que eu não sei, né? Então eu rejeito calor para cá e parte desse calor vai ser rejeitado depois para a fonte fria e vai produzir um trabalho, né? Então agora eu estou fazendo o inverso, eu quero tirar do frio e jogar para o calor. Então para que isso ocorra, né, eu vou inverter meu ciclo, tá bom? Ele vai seguir o mesmo processo que está indicado aqui, ok? Então nesse sistema o que vai acontecer, né? Eu vou injetar parte de um trabalho, ok? Esse fluido vai se aquecer de forma isentrópica, lembre, né? Isentrópica quer dizer que é diabático e processo reversível. Um processo reversível, as entropias são constantes. Então ele vai vir de 1 para 2, perfeito? Aqui em 2, e lembre, né? O ciclo de Carnot trabalha com gás ideal. Então ele vindo aqui, né? Aqueceu. Só que aqui, ó, se a gente fosse olhar, as linhas de pressão estão aqui, né? É difícil controlar essa pressão, mas eu estou vendo um ciclo teórico, tá bom? O que eu estou conseguindo controlar aqui vai ser a temperatura. Então, o que vai acontecer? Vai se rejeitar calor a temperatura constante, perfeito? E vai chegar aqui depois no ponto 3. Então, eu rejeitei calor para o ambiente externo, tá bom? Isso aqui agora seria minha fonte quente. Posteriormente, de 3 para 4, eu vou promover uma queda de pressão. Então eu vou usar uma turbina e esse processo também vai ser idealizado, né? Então vai ser considerado uma expansão isentrópica. Então ela vai ser adiabática e vai produzir o máximo trabalho possível. Então esse trabalho aqui ele pode ser repassado para o meu compressor, né? Para não ter que usar toda a energia de compressão. Então parte desse trabalho aqui pode ser repassado para o meu compressor, né? Parte não, todo, né? Então vai cair-se a pressão, ok? Temperatura também e posteriormente, né, na fonte aqui é onde eu vou obter a parte da fonte fria, tá bom? Então eu jogo o calor aqui para a fonte fria e recebo. Então se a gente agora olhar nosso processo, ele estaria assim, ó, aqui estaria minha fonte quente, aqui estaria minha fonte fria, ok? Eu estou rejeitando uma parte desse calor da fonte fria, tem-se o ciclo que eu não, né, nesse caso aqui eu estou considerando Carnot inverso, adiciono trabalho. Nesse caso, o trabalho vai ser o trabalho da turbina, o trabalho do compressor menos o trabalho da turbina, né? Porque a turbina está dando parte do seu, parte não, está dando esse trabalho aqui, né? Para o meu compressor. Então, o trabalho geral que está entrando nesse ciclo é isso aqui, perfeito? E rejeito depois aqui para a fonte quente, ok? Nesse ponto, devemos lembrar do ciclo desigualado de Carnot. Só que agora, nesse caso, a gente está fazendo ele de forma invertida, tá bom? Então, se a gente for olhar aqui, ó, né, esse processo S1 para S2, S1 vai ser igual a S2. Ao mesmo tempo, S3 vai ser igual a S4, né, por definição. Se lembrar lá de definição, né, de entropia, né, para um processo que seja reversível, onde a temperatura nossa está constante, então se a gente olhar, essa temperatura tem que entrar em Kelvin, né? Então o fluxo de calor em módulo, tá bom? O fluxo de calor que é rejeitado aqui da fonte quente, eu posso escrever temperatura da fonte quente, entropia de 2, né? Entropia de 2 menos entropia de 3, tá bom? E para a fonte fria, vou usar em módulo também, tá bom? Temperatura da fonte fria, dado em Kelvin, S1 menos S4. Só que a gente sabe que S1 é igual a S2 e S3 é igual a S4. Então, essa variação aqui de entropia vai ser igual a essa variação de entropia.
Tá bom? E o trabalho líquido que está sendo inserido aqui, né? Esse trabalho líquido, se a gente fazer o balanço, né? Vou fazer aqui novamente, só para a gente poder visualizar. Então, aqui está a temperatura fonte fria, a fonte quente, aqui está o ciclo, está vindo calor para cá e está sendo... Opa, tem que apagar isso aqui que eu fiz errado, que é da fonte fria, né? Aqui, então, seria da fonte fria, e aqui, trabalho da fonte quente, e esse aqui é o trabalho que eu estou inserindo, tá bom? Então, se a gente for olhar, né, um balanço de energia aqui em todo o ciclo, a gente estaria vendo que o trabalho vai ser o quê? O que foi rejeitado, né, a diferença disso aqui, tá bom? É essa definição aqui, ó. Então, o trabalho vai ser a quantidade que eu rejeitei para a fonte quente menos a quantidade que eu coloquei da fonte fria. E lembrando que essas duas relações aqui que a gente também fez o desenvolvimento, ok? Então, se eu pegar e agora para poder fazer a avaliação do COP, né, vamos avaliar o desempenho. E quando a gente avaliava eficiência, né, de um ciclo, mas de uma máquina térmica para produzir trabalho, a gente, como que era a definição, né? O que eu obtive sobre o que eu tive que pagar, tá bom? Isso aqui é para máquina térmica. Só que para produzir frio, né, não dá para a gente usar a mesma definição de ciclo, né, para máquina térmica. Então a gente utiliza uma outra definição que é o COP, tá bom? Então se a gente pegar e olhar aqui agora o COP, qual que é a definição de COP para refrigeração? Já eu vou falar um pouquinho aqui de trabalho, né? O COP de refrigeração, o que eu quero é produzir o frio. O que eu tenho que pagar? É o trabalho, tá bom? Então, para produzir o frio, isso aqui é o trabalho elétrico, o trabalho que eu tenho que inserir. Normalmente eu vou falar trabalho elétrico porque está na minha cabeça, mas não precisa ser trabalho elétrico, é um trabalho externo, tá bom? Então, essa parte da fonte fria, a gente viu que é TF mais variação de entropia, tá bom? E da fonte quente, a gente viu aqui que é temperatura da fonte quente, variação de entropia, né? Essa variação aqui que está ocorrendo aqui, em modo. Se eu trabalhar esse termo aqui, eu posso jogar a parte fria para baixo, eu fico calor, né, da fonte quente sobre o da fonte fria, só que a gente vê, ó, tá vendo? TQ sobre variação de entropia, que está aqui. E aqui eu tenho também minha variação de entropia. Só que esse termo aqui simplifica com esse. Então, para refrigeração, né, utilizando o Carnot, né, a gente tem essa relação aqui. Lembrando que isso daqui tem que ser dado em Kelvin. Se eu entrar essas temperaturas aqui em graus Celsius, né, em graus, temperatura, que seja, vai dar coisa errada. Só que ao mesmo tempo, né, esse sistema aqui, eu posso utilizar ele como uma forma que a gente chama de bomba de calor. O que seria uma bomba de calor? Imagine que eu tenho uma sala, tá bom? Que eu quisesse promover o frio, aliás, esquentar. Vou descartar aqui e vou vir para o meu OneNote. Então vamos imaginar aqui, ó, que aqui está a nossa sala, tá bom? Aqui eu vou ter meu sistema e ele vai fazer mais ou menos esse caminho aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui meu condensador, aqui eu vou colocar meu compressor e aqui minha válvula de expansão, tá bom? Só para seguir. Então, no COP de refrigeração, eu quero roubar a energia daqui, tá bom? Só que agora, né, então, que eu vou tirar o excesso de energia para manter o frio lá dentro. Só que agora eu posso usar também esse mesmo sistema de forma inversa, tá bom? Então agora o meu condensador vai trabalhar com evaporador, né? Eu vou pegar tudo isso daqui, copiar e vou inverter o sentido, tá bom? Então o que vai acontecer nesse caso aqui, né? Então agora de vez de roubar o frio aqui de dentro, eu vou roubar lá de fora. Jogo para cá, né? Então estaria pegando calor para cá e rejeitando esse calor aqui agora para a fonte quente, isso aqui seria uma fonte fria, né? Então eu inverti meu ciclo, tá bom? Invertendo esse ciclo, essa parte de calor aqui, o que está acontecendo? Eu adiciono um trabalho aqui elétrico, pego mais o que eu roubei lá de fora e jogo aqui para dentro, né? Olha só que interessante, porque a gente poderia utilizar o mesmo ambiente e a gente acaba fazendo isso aqui, né, em dias de frio. Como assim? Eu vou jogar um Ctrl V
para fazer um sisteminha aqui. Então isso aqui eu estou usando, né? Um ciclo, mas eu poderia, em casa, né? Vamos dizer aí que estava frio aí esses tempos atrás e a gente precisava adicionar calor no nosso ambiente. Como que a gente jogava calor no ambiente? Então eu comprava uma resistência elétrica, na verdade um sistema com resistência, tá bom? Que é inserido aqui. Então eu adiciono trabalho e isso aqui vai produzir calor, tá bom? Só que nessa relação da resistência elétrica, né, que a gente acaba utilizando em casa, o que que acontece, né? A quantidade que eu preciso inserir de calor aqui é igual ao trabalho elétrico. Já nesse outro caso aqui, ó, o que está acontecendo, né? Então, o meu desempenho do sistema, que eu vou chamar de bomba de calor, eu quero agora a fonte quente. Para inserir essa fonte quente, eu adiciono o meu trabalho elétrico. Só que esse trabalho elétrico aqui seria o quê, né? O trabalho elétrico seria a diferença entre esses dois, que é do frio. Se eu jogar agora esse termo para baixo, que quente, que frio, menos 1. Ok? Então, se eu utilizasse esse ciclo, lembrando, né, usando o de Carnot, isso aqui seria o delta TQ vezes delta S, então já simplifiquei aqui, T frio, menos 1. Perfeito? Essa é a sacada aqui de utilizar um ciclo, ou seja, se vocês olharem, né, isso aqui, vocês vão ver que o desempenho desse sistema acaba sendo melhor que se fosse uma resistência elétrica. Ok, pessoal? Então, quando eu quero, né, daí utilizar como bomba de calor, esse sistema aqui, né, ele tem uma outra eficiência que agora eu estou mais querendo saber da fonte quente. Opa. E então, invertendo ali a relação, fica isso daqui, né? Eu não sei se eu fiz essa escrita correta, depois só certifique. Deixa eu só pegar, nem precisa, já vejo aqui agora. Ah, o professor fez coisa estranha, tá bom? Que agora aqui, que quente, que frio. Ah, aqui daí tá a parte quente em cima. É aqui que eu fiz um erro, tá bom? Mas aqui nos slides estão da forma correta. Percebi que tinha uma coisa aí que eu fiz diferente. Então, né, para eu olhar o ciclo de refrigeração inverso, eu posso produzir frio, né, por esse ciclo, que é o refrigerador que nós conhecemos propriamente dito, e eu posso produzir também calor, né? Então, estou trabalhando dessa forma aí, que eu estou rejeitando esse calor para um ambiente onde eu quero aquecer, né? Então, existem essas possibilidades aí desse ciclo de refrigeração. E notando também, né, que o COP da bomba de calor vai ser o COP de refrigeração mais 1, né? Vocês podem brincar com essa formulação aqui, né, da fonte quente menos o frio, né? E vocês vão chegar nessa relação aqui desse mais 1. Então, se o meu COP da bomba de calor é 3, se o COP da bomba de refrigeração aqui, nessa parte aqui, for 3, da bomba de calor, se eu trabalhar nas mesmas condições, temperatura quente e temperatura fria, vai ser 4. E assim sucessivamente, tá bom? Então fica aí a dica relacionada a essa questão do ciclo que a gente utiliza. Só que é o ciclo de compressão a vapor? Não. Ainda é o ciclo de Carnot que eu estou trabalhando com gás ideal, né? Então tem todas essas questões, mas a gente já chega lá, tá bom? Então, pessoal, aqui é um exercício, tá bom? Onde eu vou verificar, né, um ciclo de refrigeração de Carnot, né? Retira calor de um reservatório a 12 graus Celsius e eu rejeito para um reservatório de 40 graus Celsius. Então esse reservatório aqui, na verdade, a temperatura que está o meu fluido está a menos 12 e ele vai rejeitar esse calor a temperatura de 40 graus Celsius. Pede-se o copo de refrigeração, qual a potência necessária se o ciclo retira 15 kW a temperatura de menos 12, né? Qual o copo da bomba de calor operando nessas mesmas duas temperaturas e qual seria o fluxo de calor rejeitado a temperatura de 40 graus Celsius se a bomba de calor agora retira esse 15 kW, ok? Então, inicialmente, eu faço um desenho, temperatura, entropia. Lembrando que nesse ponto aqui eu estou trabalhando com gás ideal, né? Para trabalhar com Carnot tem que ser um gás ideal, ok? Então ele vai aqui, ó, processo 1 a 2, ele vai ocorrer uma compressão.
Posteriormente, uma rejeição de calor a temperatura constante, tá bom? De 40 graus Celsius. Vai ocorrer uma expansão na turbina, onde o trabalho dessa turbina vai ser acoplado ao meu compressor, tá bom? Então vai reduzir o trabalho que vai inserir aqui, né? O trabalho que vai ser inserido aqui seria a potência que eu tenho que ter no compressor e a potência da turbina. E posteriormente ele vai rejeitar a temperatura constante, né? Rejeitar não, né? Absorver calor, ok? Só que lembre, né? As minhas linhas de pressão, como aqui está gás, elas são aqui, né? Então, nossa, é muito difícil ficar controlando temperatura, modificando pressão, né? Mas aí é só para curiosidade técnica. Então, sendo um ciclo de Carnot inverso, né? A gente chega a essa definição do COP, de refrigeração. O que eu quero? Frio, o que eu tenho que pagar? Esse trabalho líquido aqui, ok? Trabalhando essa equaçãozinha, a gente chega à temperatura da fonte quente e da fonte fria. Lembrando que isso aqui tem que ser dado em Kelvin, né? Temperatura Kelvin. Ok? Então eu faço a somatória de 273 e chego que o meu copo de refrigeração é 5,02. O que significa esse copo de refrigeração? Então, para cada 1 kW de energia, né, que eu adiciono na forma elétrica, né, no meu sistema, eu consigo tirar 5,2 kW de energia na forma de calor, tá bom? Isso é uma medida de eficiência para o meu sistema. Uma outra coisa a ser comentada, né? Como nesse sistema é um ciclo ideal, se alguém pegar e falar, trabalhando nessas duas temperaturas com outro determinado fluido, conseguir um COP maior que isso, tem coisa errada, né? Eu não consigo na prática, pelo menos com a primeira lei e segunda lei, trabalhar com desempenho melhor que esse. Ou consigo trabalhar com desempenho pior, tá bom? Se tiver irreversibilidade, o trabalho vai ser... Eu vou ter que adicionar mais energia para retirar a mesma quantidade de energia, né, na forma térmica desse ambiente. Ok? Então já está respondido a questão A. Na questão B, né, ele falou, ó, se eu estou adicionando, né, se eu preciso retirar 15 kW de potência elétrica, de potência térmica, né, desse ambiente aqui, quanto que eu tenho que adicionar de trabalho líquido, tá bom? Então, a gente, lembrando a definição do COP, a gente já viu que isso daqui é 5,02 e isso daqui é 15, tá bom? É o que está aqui. Então, eu chego, né, nesse cálculo que eu preciso, né, do trabalho adicionado no meu sistema 2,99 kW. Quer dizer que o compressor vai trabalhar com 2,99? Não, ok? A diferença entre o trabalho de compressor e o trabalho da turbina, porque a turbina está adicionando um trabalho aqui, vai ser 2,99. Possivelmente a compressão aqui vai precisar de mais trabalho. Só que parte desse trabalho está sendo suprido aqui pela turbina, ok? Nessas condições, esse trabalho é necessário para acionar o compressor? Não, ok? Deve ter sido mais. Então, o que está aqui respondido aqui na nossa questão. Utilizando o conceito de bomba de calor, podemos calcular seu COP a partir das informações, né, com a BR. Então, por exemplo, vamos ver aqui que... Então, se eu quiser achar o COP da bomba de calor, eu já tenho esse COP aqui, né? Então, eu já posso fazer essa somatória, ok? Que o COP da bomba de calor dá 6,02. Se vocês analisarem também, né, o que está ocorrendo aqui nesse COP aqui, né? Eu vou escrever aqui em cima. Então, o COP da bomba de calor, ela vai ser definido como o quê? O calor que eu quero da fonte sobre o trabalho líquido, tá bom? Só que, como é definido isso daqui, né? Esse trabalho aqui, eu também posso escrever ele de que forma, né? O Q da fonte quente seria o quê? Q da fonte fria mais o trabalho líquido, né? É a definição ali sobre o trabalho líquido. Então, quando eu pego isso aqui, agora eu desmembro, trabalho líquido sobre trabalho líquido dá 1. E isso daqui para nós é quem? O copo de refrigeração, né? Então, aqui faço a dedução para vocês. Note, o copo da bomba de calor poderia ser obtido pelas temperaturas da fonte quente e fria, também seguindo o mesmo procedimento, tá bom? E posteriormente, né, ele está falando, né, se eu estou pegando aqui 15 kW da fonte quente, aqui a gente já viu que a gente está adicionando 299, quanto que está indo para a fonte quente, né? A gente pode substituir, né, os valores que a gente já conhece aqui, vai por isso aqui, ou também a gente pode ver que a fonte quente vai ser o da fonte fria mais o trabalho líquido, que é os 15 mais 2,99, tá bom?
É a forma que a gente poderia ver. Só que é o seguinte, né, pessoal? O ciclo de compressão a vapor é um ciclo idealizado mais próximo da realidade. O ciclo de Carnot inverso é um ciclo idealizado ainda, né? É quase impossível ter tudo aquilo, né? A gente já viu que trabalha com gás. As temperaturas da fonte fria é constante e da fonte quente também é constante, que é difícil, né? Porque eu tenho que ficar variando minha pressão, que é difícil ocorrer, né? Então a gente vai começar aqui a fazer alguns comentários da mudança. Então, o ciclo de Carnot, ele vai trabalhar, né, com o inverso de Carnot, ele vai trabalhar com essas temperaturas aqui constante. Só que eu preciso inserir um ΔT para promover a refrigeração, né? Então o que aconteceria, né? Se eu quiser chegar aqui, o que eu consigo fazer é pressão constante. Então essa linha aqui minha seria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui eu teria que fazer isso aqui, ó. Tá bom? Isso aqui seria das minhas linhas de pressão constante, mais fácil fazer isso aqui. Então eu teria um ΔT lá na entrada e um ΔT aqui na entrada do meu trocador e um ΔT lá na saída do meu trocador, né? Essa é a primeira complicação que ocorre. A mesma coisa lá no evaporador, né? Vou precisar pôr um ΔT aqui e um ΔT aqui. Então é difícil fazer isso no Carnot, né? Existe um ciclo que dá para ser feito isso, mas fica difícil. Então eu vou sair de gás, né? E vou entrar numa fase de mudança de fase, né? Então aqui a temperatura, o meu Carnot estaria mais ou menos por aqui, ó. Então aqui seria líquido, mudança de fase, líquido mais vapor, e aqui seria vapor ou gás. Então eu estou tirando o ciclo de lá e estou trazendo para essa parte aqui durante mudança de fase, tá bom? Então agora o que eu consigo fazer nisso aqui, né? Manter as temperaturas da fonte quente e a temperatura da fonte fria constante, tá bom? Então é essa a primeira dificuldade que nós vamos encontrar. Então eu já estou saindo de gás para mudança de fase. Embora eu possa falar que aqui seja o Carnot inverso, já não estou mais trabalhando somente com gás. Então por isso que já não está valendo o Carnot, tá bom? Então eu chamo isso aqui de Carnot modificado. Outras duas coisas ocorrem, né? Nessa parte aqui da compressão e no uso da turbina, né? O que vai acontecer? Aqui, se vocês forem olhar, eu tenho ainda resquício de líquido, tá bom? E aqui durante a expansão, né? Eu vou ter vapor e líquido. Então, tanto a turbina como o compressor não são interessantes trabalhar com essas mudanças de fase, né? Vai ocorrer muita erosão nas palhetas ou dentro do cabeçote, né? Então, isso aqui é difícil de ocorrer na turbina. Isso aqui é difícil de ocorrer no compressor. Então, de vez de fazer a compressão aqui, eu vou puxá-la para cá, na parte de vapor, e faço a compressão para cá. Só que minha linha aqui, essa aqui seria minha linha da pressão, né, que está em alta. Essa aqui seria a pressão de mudança de fase para essa temperatura fria. Então, eu mudaria ela para cá, ok? Então, é a primeira coisa que vai fazer. Então, de vez de começar aqui ele vai começar aqui e vai comprimir até aqui. Então ele vai sair aqui como um vapor superaquecido a essa pressão de mudança de fase da fonte quente. Ok? Então essa é a questão que ocorre. Então essa parte aqui, né? Eu jogo ela para cá. E ocorre para cá. E aqui, por mais que seja interessante usar a turbina e essa parte de turbina alimentar meu compressor, né, tem essa questão dessa expansão que não compensa. Eu tenho que ficar trocando turbina toda hora. Vocês vão ver que isso melhoraria, né, a eficiência do ciclo, mas o ciclo do ponto de vista termodinâmico. Na real, a gente vai ver que isso não vai ocorrer. Então a gente precisa inserir um outro equipamento que promovesse a expansão, tá bom? Um outro equipamento que promove essa expansão, o que a gente chama de válvula de expansão. Só que a válvula de expansão é um processo que não vai ocorrer a expansão de forma isentrópica, né? Vai ter irreversibilidades dela. Então eu vou promover uma queda de pressão, só que ela vai ser adiabática, só que vai estar sendo gerado entropia no meu sistema, né? Então por isso que ela vai vir para cá, 3 para 4, tá bom? Então, aqui que a gente está vendo, né? Aqui seriam nossas linhas de pressão constante, ok?
E os processos que vão ocorrer propriamente dito, então aqui no compressor, né, esse processo de compressão de vapor idealizado, né, que a gente chama ciclo padrão de refrigeração a compressão de vapor, ou por compressão de vapor. Então aqui, ó, eu vou expandir, aliás, vou comprimir meu fluido no compressor, ele vai sair aqui do estado de vapor saturado e vai chegar aqui em vapor superaquecido, na pressão desse fluido aqui na mudança de fase. Então aqui seria o T quente, aqui seria o T frio, tá bom? Então essa pressão aqui a gente vai chamar do condensador. Essa outra pressão aqui a gente vai chamar a pressão do evaporador, tá bom? Então o que ele vai acontecer? Ele vai superaquecer. Só que se a gente olhar aqui, a temperatura dele vai estar maior do que de mudança de fase, né? Mas aqui ele vai estar como superaquecido. Ele vai posteriormente no condensador resfriar. Posteriormente ele vai chegar como vapor saturado, vai mudar de fase e vai chegar como líquido saturado, tá bom? E depois aqui no líquido saturado ele vai expandir até a pressão do evaporador, onde eu estaria ocorrendo essa mudança de fase aqui nessa temperatura que eu queira, tá bom? Posteriormente ele vai receber calor da fonte fria, tá bom? Aqui nesse questão, vai mudar de fase com temperatura constante, né? Chegou lá agora no compressor e vai seguir esse ciclo, tá bom? Então esse é o nosso ciclo de compressão a vapor padrão, tá bom? Então, ainda assim, né? Ainda o nosso ciclo idealizado, né? Embora já saiu, ele chama de idealizado porque é o que a gente pode chegar na prática, ou poderia tentar chegar na prática real, ele vai ser adiabática e reversível, né? Isso daqui, o isoentrópico. Isso aqui não existe na prática, mas a gente sempre vai tentar chegar nisso aqui, tá bom? A rejeição de calor vai ser a pressão constante, tá bom? Então vocês vão perceber aqui, ó, que essa temperatura aqui vai ser maior no início do condensador, mas depois ela vai se manter constante até chegar aqui como líquido saturado. A pressão que vai se manter constante, tá bom? Posteriormente a gente vai fazer a expansão, né, irreversível para um processo isentálpico. Eu vou fazer a dedução desse processo aqui para vocês. E ele vai sair da pressão do condensador e vai vir para a pressão do evaporador, tá bom? Posteriormente, o calor lá da fonte fria vai ser absorvido a pressão constante até vapor saturado, ok? Então esse é o nosso processo de ciclo de compressão de vapor, ok? Então eu vou deduzir essas equaçõezinhas com vocês, tá bom? Eu vou pegar aqui, vou sair aqui né? Tá todas deduzidas aqui, mas eu vou pegar esse sinalzinho aqui, eu vou pegar esse e vou jogar lá no OneNote e vou fazer as deduções com vocês, né, para a gente entender. Só que essas deduções aqui depois o professor não vai ficar fazendo eles e ficou lá em cima. Eu clico aqui, colar e vou aumentar. Tá bom? Então eu vou fazer. Então, né, como é um ciclo, a vazão máxima vai ser igual, né, que ela vai ficar passando aqui. Eu vou considerar que o nosso sistema está em regime permanente, que a variação de energia cinética e variação de energia potencial seja igual a zero, tá bom? Então vamos analisar inicialmente o meu compressor, tá bom? Então eu vou lá pegar o meu compressor, tá aqui meu sistema, aqui eu teria entrada e aqui eu teria saída. Então minha entrada seria 1 e minha saída aqui seria no ponto 2, tá bom? Então fluxo de calor menos trabalho é igual vazão, entalpia na saída, né, que é entalpia de 2, menos massa, entalpia na entrada. Então a primeira coisa que eu considero que ele vai ser adiabático, tá bom? Então nosso trabalho, né, negativo vai ser vazão máxima, entalpia de 2 menos entalpia de 1. Só que eu sei que trabalho vai entrar no meu sistema. Se trabalho está entrando no sistema, né, essa parte aqui vai ser negativa. Então, no geral, eu trabalho como se fosse um módulo. Trabalho de 1 a 2, porque eu já sei o sentido, né? Seria vazão máxima, entalpia de 2 menos entalpia de 1. Perfeito? Tá aqui. Para eu achar a entalpia do ponto 1, no geral, né, eu sei a pressão do evaporador, ou eu tendo a temperatura, né, de evaporação, né, ou a temperatura da minha fonte fria, eu consigo achar a pressão do evaporador, né, porque é mudança de fase. E eu sei que nesse ponto meu título é igual a 1. Não sei porque eu estou com vontade de falar zero toda hora aqui, ok?
Minha entalpia para o ponto 2. Nesse processo aqui, né, eu sei que ele é isentrópico. Então, S2 tem que ser igual a S1. Né? Então, eu acho a entropia do ponto 1, sei a pressão que isso aqui vai atuar, que é a pressão do condensador. Essa pressão do condensador, eu tendo essa temperatura de mudança de fase, eu acho essa pressão. Com pressão e entropia, eu acho meu ponto 2 e todas as outras propriedades que tem interesse. Ok? Então, vamos continuar aqui. Ó. Então, agora eu vou para o meu condensador. Tá bom? Então, vai lá novamente. Fluxo, trabalho, vazão máxima. Entalpia que sai, entalpia de 3. Entalpia que entra, entalpia de 2. Tá bom? Não existe trabalho. Ok? Então, meu fluxo de calor vai ser mH3 menos H2. Só que eu sei que isso aqui está sendo perdido. Se isso aqui está sendo perdido, né? Esse termo aqui, na verdade, seria negativo e inverteria isso aqui. Mas daí eu vou trabalhar em módulo. Né? Então, do condensador, como eu sei que vai estar saindo, eu teria que inverter isso aqui. Então, seria vazão máxima, entalpia de 2 menos entalpia de 3. Tá bom? Porque eu já sei o sentido disso aqui. Por isso que eu não vou adicionar. Mas qualquer coisa, vocês fazem na mão. Vocês vendo que está dando negativo, vocês estão vendo que está saindo calor do meu sistema. Agora vamos avaliar esse processo isentálpico aqui que eu comentei para vocês. Aqui está a entalpia, depois eu vou comentar melhor isso aqui. Então, minha válvula de expansão ela está assim, ó, ponto 1, aliás, entrada e saída, tá bom? Na válvula de expansão vai acontecer o seguinte, ok? Depois a gente troca os valores. Eu sei que ele é adiabático, ele é tão rápido e não tem trabalho ocorrendo. Como as vazões máxicas são iguais, eu sei que a entalpia da saída vai ser igual à entalpia de entrada. Ou, em outras palavras, a entalpia de 3 vai ser a entalpia de 4. Tá bom? Então, normalmente, o ponto 3 eu vou saber por quê. Eu sei que o título em 3 vai ser igual a 0, normalmente líquido saturado, e a pressão em 3 vai ser igual à pressão do meu condensador. Pronto, H3 é igual a H4. E no evaporador, né, o que vai acontecer? Trabalho, massa. Então eu vou pegar aqui meu evaporador aqui, ó. Então aqui seria o ponto 4 e aqui é o ponto 1. Eu sei que está entrando energia, né? Então, entalpia de 1, M, entalpia de 4. Como eu sei que está entrando aqui, eu sei que isso aqui vai ser positivo. Então, eu já sei que isso daqui vai ser entalpia de 1 menos entalpia de 4. Perfeito? Aqui são as deduções rapidamente dos balanços. Então, se a gente voltar aqui, né, e fazer os balanços, eu sei que, ó, daí aqui são as grandes sacadas na hora de resolução de exercício, né? Que é os caminhos que o meu sistema vai colocar. Então, aqui inicialmente, a entalpia vai ser igual a 1 e eu já sei a pressão ou temperatura aqui de mudança de fase. Aqui, eu sei que S2 é igual a S1. Eu só preciso achar a pressão, né, dessa mudança de fase que é dado a temperatura da fonte quente. Ok? Então, já acho daí a entalpia desse ponto. Posteriormente, o ponto 3, eu tenho a pressão desse ponto e eu sei que o título é igual a 0. E H3 é igual a H4. Perfeito? E, no geral, se a gente for olhar, existem essas formulações aqui. Ó. Então, eu posso entrar a potência, né, do trabalho, isso aqui vai ser dado em quilowatts ou watts, né? Ou se eu dividir pela massa, esse trabalho de compressão aqui específico vai ser quilojoules por quilograma, que é a variação de entalpia. Perfeito? Mesma coisa aqui para o condensador, isso aqui é uma potência, mas é taxa de transferência de energia, que vai ser quilowatts. Mesma coisa vai ocorrer aqui com o evaporador, ou posso ser dado em quilojoules por quilograma. Tá bom? E na válvula de expansão não tem muito sentido de falar isso daí. Ok, pessoal? Então, como normalmente... Deixa eu ver aqui. Então, qual que seria o COP do meu sistema? Né? O que eu desejo sobre o que eu tenho que pagar. O que eu desejo? O frio, que é o que do evaporador. Aqui eu deixei aqui as variações normais, né? Mas eu poderia utilizar as outras lá em cima. Então, no evaporador eu vou ter vazão máxima, entalpia do ponto 1 menos entalpia do ponto 4, e o trabalho líquido, né? Daí eu deixo aqui o negativo por causa do sentido, eu obtenho a partir somente das entalpias. Então, a variação de entalpia que ocorre lá no evaporador
e a variação de entalpia que ocorre no meu compressor, ok? E se a gente perceber, a gente sempre vai ter pressão e entalpia, né, nos cálculos, né, o que vai ser necessário. Então a gente utiliza esse diagrama aqui de Moody, se eu não estou enganado se é esse nome mesmo, né, que seria essa aqui, a minha linha de pressão, e aqui as minhas entalpias, ok? Nesse ponto aqui, ó, nessa parte do gráfico, seria o líquido saturado, né? Esses gráficos aqui é mais utilizados na área de refrigeração. E aqui seriam minhas linhas de, então aqui do vapor saturado e aqui do líquido saturado. Perfeito? Quais são as minhas linhas de temperaturas constantes, né? Vou pegar aqui uma outra corzinha aqui, ó. Vou pegar esse azul aqui. Então, ó, por uma determinada pressão, durante a mudança de fase, minha temperatura vai ser constante. Aqui inicialmente, ó, é a minha linha de temperatura, ela segue aqui, depois ela vai caindo aqui, ó. Tá bom? Por isso que a gente aproxima, né, a entalpia ou algumas propriedades para o líquido saturado, né, a mesma temperatura, por causa dessa linha aqui, ó. Tá vendo? Então, estou aqui, ó, essa temperatura aqui, eu posso aproximar ela para cá. Mas, a grosso modo, ela tem uma inclinação aqui, pequena. Aqui ela mantém constante, depois ela cai aqui com uma outra inclinação, ok? Minhas linhas de entalpia constante são aqui, né? Aí não importa. As minhas linhas de entropias, as mais interessantes, elas estão aqui, ó. E a gente vai precisar das linhas de entropia constante no momento que a gente está na compressão. Então elas são mais ou menos aqui, ó. Então elas, aqui, ó, minha linha de entropia constante, tá bom? Então elas estão mais ou menos aqui, ó. Então o processo de compressão estaria mais ou menos ocorrendo nessas linhas aqui, para esse monte de matinho decair. E aqui daí eu tenho meu volume específico, ok? E esse aqui é meu diagrama pH. Normalmente mais fácil trabalhar com essas linhas de diagrama, tá bom? Então no meu diagrama pH, ó, compressão isentrópica no compressor. Posteriormente, no condensador, minha pressão se mantém constante. Depois ocorre na válvula de expansão o processo isentrópico, perfeito? E depois a ganho de calor a pressão constante, ok? Aqui que estão os meus processos. Então, processo 1, 2, compressão adiabática reversível. Lembre-se, palavra isentrópica. 2, 3, o processo de rejeição ao calor a pressão constante, tá bom? Até estado líquido saturado. 3, 4, uma expansão irreversível, isentálpica, onde a entalpia de entrada é igual à entalpia de saída. E o processo 4 a 1 é uma absorção de calor a pressão constante até vapor saturado, tá bom? Pessoal, para vocês terem uma ideia de como está o nosso sistema, né? Então, imagine que aqui é o ambiente onde eu queira fazer a climatização, ou onde eu vou fazer a refrigeração. Então, vamos supor que aqui eu queira refrigerar a menos 20 graus Celsius. E nossa temperatura ambiente, né, vamos supor que hoje aí mais ou menos temperatura de 25 graus Celsius, tá bom? Então, porque as tabelas de refrigeração, né, são dadas em temperaturas por causa disso, e não por causa das pressões. Mas a gente sabe depois que a gente acha as pressões, né, conforme essas temperaturas. Então, deixa eu mudar aqui a cor da tinta, eu vou passar para tinta vermelha. Ok? Então, se aqui está menos 20, normalmente no meu evaporador eu tenho que inserir uma temperatura menor, né? Então, vamos dizer, vou pegar aqui a 25 graus Celsius. Se aqui vai condensar, né, eu tenho que ter uma temperatura maior do condensador. Vamos supor que aqui eu pegue a 30 graus Celsius. Mas quer dizer que o condensador sempre vai trabalhar com 30 graus Celsius? Não. Numa entrada aqui ele vai estar superaquecido, mas a pressão de mudança de fase vai ser de 30 graus Celsius. E depois a gente acaba escolhendo os nossos fluidos em função dessas pressões, coisas do gênero. Então, por isso que normalmente é dado em temperatura, tá bom? Porque eu tenho que rejeitar calor aqui e ganhar calor aqui, tá bom? Então, aqui fica meu evaporador, meu compressor, o condensador normalmente fica, né, numa casa de máquinas ou os dois juntos, e a válvula de expansão fica aqui próximo do meu evaporador. Então, aqui está um esquema e aqui está de um sistema. Vamos dizer que aqui eu tenho caixa de ovos, tá bom? Então, né, se a gente olhar aqui, depois existem outros equipamentos que a gente vai entrar com maiores detalhes. Mas aqui está meu condensador, tá bom? Que vai pegar o ar,
e esse ar vai esquentar, né, para esfriar esse fluido. Ele vai vir para cá, posteriormente ele vai se expandir nessa válvula de expansão, vai esfriar, então o calor vai ser roubado desse ambiente, né? Por que esse calor vai ser roubado? Porque eu tenho aqui, ó, o motor elétrico aqui, no abrir e fechar a porta vai entrar calor, como essa temperatura aqui, né, 25, lá fora tá 25 graus Celsius, né, eu vou ter um fluxo de calor que vai entrar pelas paredes. Então quando a gente for estudar carga térmica, a gente vai estudar melhor o quanto tem que ser isso aqui da fonte fria, tá bom? Mas isso aqui é uma visualização para vocês poderem ver. Então aqui é só uns comentários, né, de nomenclaturas e termos. Então, né, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ter o calor total rejeitado, né? Tem alguns termos que eu preciso comentar para vocês. Então, o efeito de refrigeração, né, é a quantidade de calor por unidade de massa de refrigerante absorvido no refrigerador. O efeito de refrigeração, normalmente, é a variação de entalpia do ponto 1 e do ponto 4. Então, o efeito de refrigeração, H4, H1, menos H4, tá bom? Que é a variação de entalpia aqui do efeito de refrigeração. Capacidade de refrigeração ou carga térmica é pegar o efeito frigorífico, né, o efeito de refrigeração, tá bom? E multiplicar pela vazão máxima, porque eu vou querer o quanto que eu vou ter que retirar da parte fria, tá bom? A vazão máxima de fluido, normalmente como que eu vou obter ela? Dado o meu fluido, as temperaturas, né? E isso daqui, eu vou achar daí minha vazão. Ela vai ser necessária para a gente avaliar bastante parte dos termos. A quantidade. Daí tem essa perda de efeito de refrigerante, gás flash. Né? Porque o que nós vimos? Né? Por estar ocorrendo um processo aqui de expansão irreversível, vai aparecer uma quantidade de gás. Quem que vai absorver energia aqui, né, no evaporador não vai ser o gás, vai ser o líquido, tá bom? O líquido saturado que está nessa mistura. Então esse gás flash, né, é uma quantidade de gás que só vai atrapalhar, né? Ele vai estar ali junto. Então não tem como retirar, né, parte desse gás aqui. Então ele está indo junto e ele não promove refrigeração. Na verdade ele vai promover perda de carga, que não vai ser interessante, tá bom? Então esse efeito de refrigeração, a gente perde esse efeito de refrigeração se estivesse utilizando uma turbina, mas aí não tem nem o que falar, né? Então é a perca de refrigeração devido à evaporação do refrigerante durante o processo de expansão, tá bom? Então pessoal, aqui tem um exercício 2.2, vamos ver, dá para comentar um pouquinho, tá bom? Que vai ser um exercício similar que eu vou deixar para vocês, tá bom? Só que eu vou pedir para vocês trabalharem com outros fluidos. Então eu vou criar uma tabelinha e vai ser o exercício de presença. É quase compilação desse exercício aqui, só que vocês vão utilizar um outro fluido e eu quero que vocês obtenham os mesmos valores. Mesmos valores não, os mesmos dados. Então o sistema frigorífico operando com refrigerante R22 deve apresentar uma capacidade de refrigeração de 15 kW. Ó, capacidade de refrigeração. Utilize assim um ciclo padrão de compressão a vapor, sendo a temperatura de evaporação menos 12, desculpa aí pessoal, e a temperatura final de condensação 40. Pessoal, quer dizer que o meu fluido na condensação sempre vai estar 40? Não. Quer dizer que a temperatura de mudança de fase vai ser 40 aqui. Enquanto que aqui a temperatura de mudança de fase vai ser menos 12. Então eu vou lá e acho as pressões. Determine a vazão de refrigerante antes da entrada e após a saída do compressor, tá bom? Determine a temperatura na saída do compressor e sua entalpia, supondo uma compressão isentrópica. Qual a potência de compressão e qual a fração de vapor na mistura na entrada do evaporador, expressa em fração máxima e volumétrica. Pessoal, esse item aqui vamos deixar, depois eu continuo na próxima aula, tá bom? Então, o que nós vamos precisar? Inicialmente fazer o desenho do esquema e pressão, entalpia, ok? Para nos orientar quais são os caminhos. Posteriormente, a gente vai inserir, né, os dados que a gente sabe. Então aqui eu sei que vai ser título igual a 1, essa temperatura é menos 12. Aqui vai ser temperatura de 40, título igual a 0. E a partir disso eu vou começar a achar minhas entalpias, tá bom? Então eu tenho aqui o estado 1 e o estado 2. Para achar todas as propriedades necessárias aqui, né, eu vou precisar entalpia, a pressão aqui eu vou precisar para jogar aqui depois, né? A entropia, que também... não, desculpa. Vou ter que apagar isso aqui, que isso aqui não tem significado.
Vamos voltar para o ponteiro. Caneta. Então, na verdade, eu vou precisar da pressão aqui, da entropia aqui, né? Que eu vou achar para o estado 2. E os balanços que eu vou precisar de energia. Mais futuramente, né, o exercício a gente vai precisar desses volumes específicos, por isso que vai estar aqui. Para o estado 3, né, eu posso achar agora... vamos já para o estado 2. Eu sei que a entropia do estado 1 é igual a 2. Eu vou precisar dessa pressão aqui, né, do estado 3, que eu vou achá-la aqui. Ok? Só que aqui também eu vou precisar dessa entalpia que vai ser repassado para cá. Então, por isso que eu já tirei esses dois dados. Reconhecendo a pressão aqui, as duas propriedades, eu consigo achar depois todas as outras propriedades. No caso aqui, a temperatura, né, que vai ser a maior temperatura dentro do meu ciclo, ok? As entalpias desse volume específico. Repassando aqui, né, eu sei que a entalpia do ponto 4 é igual à entalpia do ponto 3. Esse título aqui também eu consigo achar, tá bom? Lembrando que todos esses valores foram obtidos do ES. Eu não sei se o ES que vocês vão estar utilizando vão ser iguais. Mas também, se vocês quiserem, vocês podem achar lá das tabelas termodinâmicas, tá bom? Nas tabelas termodinâmicas, vou descartar aqui, tem um porém. Deixa eu só pegar aqui uma tabelinha. Tabelas. Vamos procurar aqui tabelas termodinâmicas. Não sei se é... vamos abaixar um pouquinho essa visualização aqui para facilitar para vocês, tá bom? Então, pessoal, voltando lá nas tabelas, ok? Nessas tabelas aqui, quando vocês forem olhar elas... tá aqui, ó. Legal. Aqui do R12, ok? Então, no geral, antes aqui das tabelas, ele não dá em função de pressão e temperatura, ele dá só em função de temperatura, né? Para evitar essas complicações, né? Então, aqui está variando temperatura e você já sabe a pressão que o seu fluido está. Posteriormente, nos vapores superaquecidos, né, a pressão é constante, mas você sabe que a mudança de fase é menos 40. Ok? Por que ele faz isso? Né? Para facilitar, porque a gente não vai olhar muitas vezes a pressão, embora ela seja necessária. A gente vai trabalhar com temperaturas. Então ela acaba sendo diferente do que nós vemos lá em termodinâmica, ou que vocês deviam ter visto em termodinâmica. Então eu posso trocar meus fluidos por outros, né? Então vamos pegar, no nosso caso a gente utilizou o R12, a pressão de mudança de fase, né, menos 12, é 330 kPa. No R12, a temperatura de mudança de fase, aliás, a pressão de mudança de fase a menos 12 é 203 kPa, tá bom? Então tem essas sacadinhas. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Então a nossa pressão aqui é 1534 na condensação, que seria a temperatura de 40. Já trabalhando com R12, a pressão seria 960. O que vai acontecer é que cada fluido vai ter sua melhor ou maior propriedade para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então, agora aqui, né, já definindo todas as propriedades de maior interesse, vocês ou obtêm pelas tabelas ou obtêm pelo ES, né? As tabelas, às vezes, vocês vão ter uma certa dificuldade, vai ter que ficar olhando, sabendo onde está a parte da tabela. O ES sai mais rápido, mas vocês têm que ter essas noções, tá bom? E eu já peguei também os volumes específicos. Se eu fosse pelas tabelas, os volumes específicos, né, ou as densidades, elas seriam dadas em outras unidades, normalmente litros por quilograma ou algo do gênero, tá bom? Mas dá para ser feito por tabela também. Então eu já conheço a quantidade, né, da carga térmica, eu consigo calcular o efeito frigorífico, né, indo lá pegando as entalpias, e acho a vazão máxima, tá bom? Com a vazão máxima do ciclo e com os volumes específicos, eu posso então, né, achar os volumes na entrada e na saída do compressor. Isso aqui é muito interessante, né? Então, antes de entrar no compressor, meu volume específico, né, é 7.033, minha vazão máxima eu achei aqui, tá bom? Se eu multiplicar vazão máxima vezes volume específico, eu vou ter a vazão volumétrica, que dá aproximadamente 7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, que são 7 litros por segundo. Perfeito? Seguindo o mesmo procedimento, eu faço, né, a vazão volumétrica na saída do compressor. Então, se eu olhar, aqui é 7 litros por segundo e aqui é 1,76 litros por segundo. Então, a bitola na saída do compressor possivelmente vai ser menor, né, já que estou numa pressão maior. Para determinar a maior temperatura, né, ela vai ocorrer ali
na saída do compressor. Então eu já tinha calculado isso, 65 graus aproximadamente. E vai ser a maior temperatura que vou ter ali dentro do meu ciclo. Se existir reversibilidades, isso tende a aumentar, tá bom? Essa temperatura, porque eu estou adicionando mais trabalho, né? E esse aumento de trabalho a gente vai ver no aumento da entalpia e da temperatura. Então, aqui está um dos pontos que a gente tem que tomar um controle, né, do compressor. A gente não pode aumentar tanto essa temperatura que eu posso começar a danificar meu sistema, né? Queima de óleo ou até perigo de queimar as pessoas, né? Que rele por ali. Também aumenta a vida útil. Para a gente achar o trabalho de compressão, eu já sei a variação de entalpia, né? Multiplico pela vazão máxima vezes a variação de entalpia do meu compressor e acho minha potência de compressão. É menos 3,86 kW. A pergunta por que esse trabalho é negativo e por que o coeficiente de qual seria o coeficiente. É negativo por causa que o trabalho está entrando, né? Então, por isso. E o COP, simplesmente eu já poderia lá calcular por variações de entalpia, mas nesse caso aqui eu posso achar pela definição prática. 15 kW a carga térmica e a potência, né, que seria 3,86. Então deu 3,89. Então um sistema que operasse, né, nas mesmas condições, esse seria o meu melhor COP que eu vou obter. Não tem como obter COP melhor que isso, tá bom? Nessa mesma configuração. Se alguém falar que tem COP melhor, é diferente. Então o que nós tentamos na prática é tentar chegar sempre nesse COP, tá bom? Aqui, como a gente achar, mas isso aqui eu vou deixar para a nossa próxima aula e eu faço uma discussão. Então, o que eu vou fazer como exercício de presença, tá bom? Eu vou, para essa aula, eu vou trocar o fluido só. Vocês vão utilizar as mesmas temperaturas, mesmas cargas térmicas, só que eu vou variar esses tipos de fluido para todo mundo e depois a gente faz uma comparação, tá bom? Então fica aí, então essa aula aqui está com uma duração um pouquinho mais do que 1 hora, tá bom? Então vocês gastam tempo aí para ler as leituras, as outras leituras, fazer com maior calma, né, essa nossa apresentação, tá bom? O que vai ser essas leituras extras, né? Deixa eu ver aqui, para eu achar aqui onde está aqui nas tabelas. Eu vou deixar umas leituras aqui a mais para gente. Deixa eu jogar aqui na frente, tá bom? Que seria, então tá aqui, né? Estou refazendo as aulas. Tem algumas leituras a mais aqui que eu aconselho vocês a realizarem, né? Para ajudar. Então, se vocês quiserem, vocês leem ela antes ou depois, para uma fixação, ok? Do nosso termo aqui. E vocês aproveitam para fazer coisa a mais. Essa aula aqui eu vou continuar ela, certo? Que vai ser o próximo, a parte que eu vou falar um pouquinho mais das irreversibilidades existentes, mas eu vou montar ela mais futuramente, ok? Mas ela vai aparecer no sistema o mais rápido possível. Agradeço a todos, tá bom? Lembrando, né, pessoal, não deixa para a última hora para fazer a inserção desses exercícios, tá bom? Lembre também, teve muita gente que mandou para mim exercícios sem falar de qual tabela, de onde foi feito, os balanços de energia que foi colocado. Então, como eu estou avisando aqui novamente, né, a próximas que vierem eu não vou admitir mais, tá bom? Outra coisa para comentar com vocês, né, isso é um erro do professor, né, mas vamos seguir em frente. O e-mail que eu peço para vocês enviarem para mim, né, a questão está aqui no início da aula. Posso ter escrito errado sem querer, que é prof, né, de professor.bices@gmail.com. Tá bom? Eu só peço, inicialmente, ponha a disciplina que vocês estão fazendo e qual a aula é, porque está amontoando ali. E como eu estou dando mais ênfase nesse momento para montar as aulas, olhar como ela está sendo feita, e tem várias disciplinas, eu vou ficar com um monte de e-mail, né, que eu não vou saber qual disciplina que é. Tem gente que me responde, eu tenho uma certa dificuldade para ver de qual disciplina que é. Eu tenho que ler o corpo de texto. Então põe lá em cima, ó, Sistfrig, aula, né, 24/8. Sistfrig, aula, tal. Que daí eu vou ter uma facilidade para saber de que turma é o aluno, tá bom? Agradeço a todos, um grande abraço. Foi uma aula curtinha, em 1 minuto e 16, 1 hora e 16 minutos. Então vocês aproveitam agora aí para fazer esse exercício para me entregar, né, dessa questão. Se tiverem qualquer dúvida, marca, né? Que quinta-feira ainda a gente tem
a gente dá para aproveitar para tirar dúvidas, né? Até para, às vezes, como mexer com o software, coisas do gênero. Tá bom? Abraço, fui!